grande. Aleluia. Oh, tu és grande, tu és lindo, Jesus. Somente tu és a força na palavra. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Aleluia. Tudo seja dado a ti, Jesus. Tudo, Pai. Oh, Jesus, aleluia. Você já declarou quão grande é o Senhor. E nesse momento eu quero convidá-los a acender a chama que tem dentro de nós, acender o fogo que o Senhor colocou dentro do seu coração. Aleluia.
melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. 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 Oh Jesus, como já foi falado na sua oração, Pai, nós devemos nos negar primeiro e aceitar a Tua vida em nós, Senhor, para que o Senhor possa crescer, para que o Senhor possa estar sempre presente em nossas vidas, aleluia. Pai, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado com o seu povo, Senhor. Até aqui nós temos tido, Senhor Jesus, a Tua misericórdia nos alcançando. Aleluia! Oh Jesus, se não for a Tua misericórdia, de nada valemos, Pai. Se não for a Tua graça, de nada valemos, Senhor. Oh Jesus, aleluia, queremos Te agradecer num dia como esse, porque o Teu amor, o Teu fogo, Senhor, tem nos alcançado dia após dia. Que é nesses dias, Senhor, que nós sentimos o quão bom é a Tua graça, o quão bom é a Tua misericórdia, Pai. Oh, você pode ser grato ao Senhor, você pode ser grato ao Senhor, fechar os teus olhos e não ver o homem aqui, ver o Senhor Jesus agindo no teu coração. Oh, Jesus, o Teu amor é a causa de não sermos consumidos. Aleluias, glórias a Ti, Deus. Eu quero perguntar aos irmãos aqui: o Senhor tem te honrado? O Senhor tem honrado a sua vida? O Senhor tem honrado a sua casa? As misericórdias dele têm te alcançado? E você tem honrado a Deus? Aleluias. Eu quero te convidar nessa hora a honrar ao que é digno de honra, de glória, de louvor, a você declarar a sua melhor adoração a Deus, a você quebrantar o seu coração na presença de Deus, porque Ele já está neste lugar. Aleluias, honre Ele em pensamento, no seu coração. Comece a trazer a lembrança assim, de tudo que Ele tem feito na sua vida. Oh Deus maravilhoso, nós queremos
tão pouco você vir adorar o Senhor, é tão pouco. O que nós podemos fazer para o Senhor, para ser gratos a Ele, se não somente a nossa adoração? E digo mais, adorador, aleluia, ele não se cria, adorador nasce adorador. Aquele que se humilha na presença do Senhor, renovarão as suas forças dia após dia. Oh Senhor, somos gratos a Ti. Temos algum visitante nessa manhã? Faça-se com as suas mãos. Aleluia. Temos algum visitante? Não temos. Então nessa manhã eu quero convidar você com alegria, aleluia, a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas sobre isso todo culto você espere. Sim. Sabe por quê? Porque a casa do Senhor, esse templo, precisa de manutenção, precisa da sua ajuda, para que nós possamos estar aqui adorando ao Senhor. Mas sobre isso o Senhor não é o dono do ouro e da prata, Ele é. Mas nós podemos aqui, como filhos dEle, estar ajudando na obra do Pai. Então você que é um dizimista e ofertante da casa do Senhor, feche seus olhos, estenda suas mãos e consagre a sua vida. Querido e bondoso Deus e eterno Pai, nessa manhã, Jesus, nós estamos aqui orando diante da Tua presença, Pai. Senhor Jesus, queremos repreender, Papai querido, o devorador com a Tua ajuda, Pai. Senhor Jesus, nos dê sabedoria, discernimento, Pai. Papai querido, para abençoar a Tua obra, Senhor. Papai querido, já está se findando mais um ano, Senhor. Mas acredito, Senhor Jesus, que até o fim dele, Pai, vidas ainda terão testemunhos para contar na Tua casa. Senhor Jesus, acredito que o Senhor já está na casa dos Teus servos, Pai. Papai querido, dando vitória, Senhor, abrindo as janelas dos céus, derramando as Suas bênçãos, Pai. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer. Agradecer, Senhor Jesus, pelos comércios, Pai. Papai querido, por todas as vendas a qual o Senhor tem preparado, por todos os clientes que o Senhor tem mandado, Senhor. Abençoa, Papai querido, cada empresário dessa igreja, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, repreenda, Pai, todo devorador, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Aqueles que também têm projeto de ser, Senhor. Papai querido, que cada um venha pecar, Senhor Jesus, isso como bênção, e que elas venham nos alcançar, em nome de Jesus. Amém? Dizime e oferte na casa do Senhor. Jesus
Aleluia! Cadê a igreja que glória do Senhor? Aleluia! Aleluia! Porque as igrejas que estão por aqui, glórias ao Senhor! Aleluia! Queridos, eu não sei vocês, mas hoje eu estou sentindo uma alegria muito grande de estar na presença do Pai. Aleluia! Glórias a Deus. Eu quero convidá-los a adorar ao Senhor, para que possivelmente a gente entre na mensagem do Pai, debaixo da palavra do Senhor. Aleluia.
Santo. Que os 24 anciões digam: Santo, Santo, Santo. Aleluia. Tu és incomparável, Senhor. Não pare de adorar. Aleluia. Graça e paz. Paz do Senhor, amados. Paz do Senhor, podem sentar, queridos. Eu gostaria de dar uns avisos rápidos aqui para dar a palavra para o presbítero Fernando. Queridos, rapidinho aqui. Não tem culto, não terá culto nos dias 25 e dia 31, amém? Dia 31. Dia 1º, isso. Ó, dia 25 e dia 1º. Não teremos culto aqui, que são domingo, cara, no domingo. Então a nossa Santa Ceia vai ser no segundo domingo de janeiro, dia 8. Ok, queridos? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, dia 25 e dia 1º não teremos culto. Outra coisa, queridos, que eu queria avisar que em fevereiro começa a nossa escola bíblica dominical. Posso ouvir um amém? Amém, irmãos. Amém. Então, começa a EBD em fevereiro de 2023, tá? Vamos ter uma classe de adultos e uma classe de jovens. Então, queridos, eu peço para aqueles que vão participar, que horário mesmo na reunião nós falamos que ia começar a escola bíblica? 8h15, né? Não sei, mas a gente divulga melhor, 8h15, por aí, para dar tempo, 1 hora, daí a gente subir para o nosso período de oração. Então eu peço para os irmãos que vão participar da escola bíblica dominical, que dê um nome para uma das diaconisas, tem lá a Raquel, tem a Adriana, dê um nome, porque nós vamos adotar um livro para o aluno, um livrinho para o aluno. Então, para a gente ter ideia de quantos vem, tantos jovens quanto adultos, para a gente já comprar. Eu tenho que ligar para a editora para comprar, tá? Tanto do professor quanto dos alunos. Dê o nome, eu espero que todos participem, irmãos, tá? Então, vamos começar em fevereiro. E outra coisa, queridos, terça-feira que vem agora, próxima terça-feira, nós temos o nosso culto no lar. Tem sido uma bênção o culto no lar, muito bênção. Mas nessa próxima terça será o último culto no lar. Então nós faremos aqui na igreja esse culto no lar de encerramento do ano. Daí nós voltamos em fevereiro com o culto no lar. Então, terça-feira nós faremos aqui, todos estão convidados, tragam um convidado também. E aquele que puder, traga um bolo, um pratinho. Como nós temos a casa anfitriã, tem feito isso com alegria. Vamos trazer, eu vou trazer o refrigerante, o meu bolo de fubá aí, né? Erva doce, então traga aí um salgado, um doce aí para a gente estar comemorando aqui esse final de ano com o pessoal do culto no lar. E também em fevereiro nós vamos iniciar, tem bastante gente, irmãos aí, queremos fazer classe de batismo aí, né? Para transferência e batismo. Então em fevereiro nós iniciaremos a classe de batismo de novo doutrina, já tem, graças a Deus, tem irmãos aí querendo se batizar e querendo a doutrina ser recebido como membros. Então em fevereiro, dê o nome, quem já fez, quer participar, participe também, amém? E eu gostaria de, irmãos, depois do culto, rapidinho, eu não vou demorar, não vou atrasar seu almoço não, mas eu gostaria, falei com o Fabrício, para a gente estar fazendo uma reunião com os irmãos que deram o nome para a classe, para aqueles voluntários para a classe do culto com as crianças. Então, olha, aquele que deu o nome: Tina, Samile, Aninha, Lúcia, Mariana, Isaías, Mari, Paulo, Eneide, Aline, Fabrício, Regiane, Camille, Silmara. Estejam aqui, os que não têm, depois o Fabrício vai entrar em contato já para formar as duplas, para a gente já estar fazendo a escala, ok? Para o Fabrício estar fazendo a escala. Amém, queridos? Acho que foi tudo sem culto, começa a EBD, reunião voluntária, terça. E queridos, terça-feira, domingo passado, nós tivemos o nosso batismo na sede. Foi maravilhoso, foi lindo, a igreja estava lá participando, Deus, olha, foi maravilhoso. Então, queridos,
foi lá na sede, muito bom, logo teremos um outro. E hoje aqui eu queria estar entregando os certificados, os batizandos e estar recebendo os novos membros. Vamos fazer isso aqui, eu vou até descer aqui para ser um pouquinho mais ágil, mas é um momento de muita alegria. Então o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria aqui de estar chamando primeiro a quem está sendo transferida hoje, porque já foi batizada, fez o curso e hoje está sendo transferida. Eu gostaria de chamar aqui, para estar recebendo o estatuto da igreja aqui, a Natália, por transferência. E eu gostaria de entregar esse estatuto para ela, o Mateus, o irmão dela. Glória a Deus, mais um jovem com uma jovem. Entregue para ela o estatuto. Não tem o certificado porque é por transferência. Ela já é batizada, está sendo recebida como membro. Ficamos muito felizes, Natália. Estamos aí para caminhar junto, a responsabilidade, né? Mas fica aqui, querida. Eu gostaria também de estar chamando agora para estar recebendo o seu certificado. O João Pedro também, que foi batizado nas águas. E queridos, ele colocou na ficha dele ele recebeu com Jesus e foi bem recebido numa célula que era a célula do Flávio e da Priscila. O Flávio e a Priscila estão aí? Vem cá para entregar para ele o certificado. Uma célula que todo lá tem sido bênção, né? Oh, aleluia! Aqui está o certificado. Posso estar entregando aí para o João. Oh, aleluia! Então nós temos aqui outro aqui que nós estamos recebendo aqui por transferência, por batismo. Vamos tirar uma foto geral. Outro que foi batizado também e que, deixa eu ver aqui, Enzo, que quem apresentou Jesus para ele foi a mãe dele. Gostaria de convidar para estar aqui, a Ana, e o Paulinho, um jovenzinho também que trouxe ele para a igreja. Vem cá, a mãe e o Paulinho. Aleluia! Esteja entregando aqui o certificado. Você entrega esse, o Paulinho entrega esse aqui. Amém. Está ficando grande o negócio aqui. Glória a Deus. Já que o Paulinho está aqui, o Paulinho também foi batizado no último batismo, e ele falou que quem apresentou o Senhor para ele foram os seus pais, o Paulo e a Adriana. Eu gostaria que os dois estivessem aqui. Ei, Pai, um entrega o certificado, o outro o estatuto. Outra joia preciosa que desceu as águas no último batismo foi a Luana. A Luana não está aqui hoje porque ela está cuidando da pele dela. Hoje acho que é algum lugar, num sítio, né? Então eu gostaria de estar chamando os pais aqui, o Luiz e a Beth, para estar representando. Assim a gente coloca na ata o recebimento todos juntos hoje, né? Foi a Luana, e ela falou que quem apresentou Jesus para ela e falou sobre o plano todo foi a mãe e o pai. Eu recebo o nome da Luana, entregue para ela, né? E nós ficamos muito felizes por esse momento maravilhoso, querido, na presença do nosso Deus. Aqui já está
um presbítero. Estou aqui, eu gostaria de chamar aqui também o presbítero Fernando e o presbítero Fabrício. Nós, como liderança da igreja, ficamos muito felizes por esse momento, queridos. Muito feliz por esse momento de estarmos na presença do Senhor e agradecemos ao Senhor. Pai, louvamos o teu santo nome, Pai. Senhor, aqui, Senhor, estão pessoas, estão irmãos, Senhor, que desceram as águas, irmãos, Senhor, ó Pai, que estão recebendo como membros. Senhor, o Senhor está nos aumentando como líderes a nossa responsabilidade, Pai, de conduzir essas pessoas no caminho, Senhor. Ó Pai, o Senhor está aumentando nossa responsabilidade como líderes, Senhor, ó Pai, de falar da Tua palavra. Nos capacite para isso, Pai, nos prepare para isso. E Pai, receba, Senhor, como o Senhor já tem recebido no Teu altar essas vidas, Senhor, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque, Senhor, a palavra foi falada para eles, e assim eles desceram as águas. A palavra foi falada e estão recebendo, ó Pai, pessoas por transferências como a Natália. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque é uma igreja, Pai, que está mostrando, Pai, verdadeiramente o Senhor. E por isso nós agradecemos, Pai. E Pai, nos colocamos em Tuas mãos. E assim nós oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Paz, irmãos. As crianças irão descer. Amém? Crianças podem descer. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3, no livro de Lucas. A palavra do Senhor diz: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Amém? Vamos ler novamente. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Amém? Oremos. Senhor, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós entramos na Tua presença para Te agradecer por esta palavra, Deus. Que Teu Santo Espírito venha falar sobre, Senhor Jesus, a minha vida, Pai. Toca-me, Senhor Jesus, com Senhor abraço, Senhor tirado, Senhor Jesus Cristo, contenados nos meus lábios. Que tudo que for falado aqui possa ser da Tua permissão, Pai. Sonda, Espírito Santo, do coração da Tua igreja, Senhor. Sonda, Senhor, o nosso intelecto, Pai, para que a palavra venha, Senhor, falar conosco. Repreendo neste momento, Pai, todo ataque de Satanás, tudo aquilo que Satanás venha tirar como distração, Pai, venha colocar como distração, que o Senhor venha repreender agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Falamos no livro de Lucas, do capítulo 3, falamos de João Batista. João Batista, um homem chamado por Deus, um homem, uma promessa, na verdade, na vida de um povo, um homem a qual Deus escolheu, projetou nessa terra, para que viesse falar sobre o Messias,
que ia vir, que era Jesus. E João Batista, ele era um pregador no início da sua carreira. Ele, como criança, quando ele estava no ventre da sua mãe, Isabel, e Maria, mãe de Jesus, também grávida, depois de 6 meses, quando foi visitar a sua prima, a palavra do Senhor diz que os bebês se agitaram. O Espírito Santo do Senhor chegou naquele momento junto na visita. Os bebês se agitaram. Então, na vida desse homem, não era nada mais natural. O nascimento dele seria para trazer um caos naquele ambiente aonde ele iria iniciar as suas mensagens. E o ser humano, irmãos, não só nesta época, nesta que nós vivemos, mas nas épocas antigas também, tinham seus momentos de cair, né, no pecado bravo, suas loucuras de imaginações sobre pecados que eu poderia fazer e que eu não podia fazer. O ser humano era corrupto também. O ser humano também era mentiroso, também adorava outros deuses, faziam coisas terríveis, da mesma forma que fazemos hoje. Então o pecado, desde a época de Adão até os dias de hoje, ele não tem sido extinguido da terra. Não, ele está aí, por aí. E nós, seres humanos, somos praticamente um pote, aonde o pecado vem, vai enchendo e transborda. Ou nós transbordamos de Espírito Santo, ou nós transbordamos de pureza com o Espírito Santo, ou de pecado com Satanás, né? É bem por aí. Porque o pecado, né, nós conhecemos e sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e jogar pecado sobre as nossas vidas, tentando impedir que nós alcancemos a Deus. Essa é o maior objetivo de Satanás. E João Batista, ele estava numa época também que não era tão simples assim pregar o Evangelho. Ele não era um pregador que ele tinha um pouco de tranquilidade para pregar. Não, ele gritava, ele falava, ele olhava, o Senhor revelava sobre os pecados e ele pecava sobre o pecado do povo. Ele jogava na cara. E não era algo assim tão assim simples, tranquilo, falando só sobre letras. Não, ele evangelizava, ele falava sobre o pecado de uma maneira muito agressiva, porque o povo estava num pecado muito agressivo, estava numa condenação muito agressiva, estava esperando por um Messias, por um Salvador, e ao mesmo tempo não estava esperando. Por quê? A pobreza estava grande e a riqueza também. Quem era rico dominava, quem era religioso dominava. Os judeus que tinham uma moeda maior no seu bolso, ele criava as regras, ele criava ali alguns artifícios também. E aquele que não tinha muita coisa, não tinha como se certificar, não tinha como muita coisa, tinha que tentar sobreviver. Imagina nos dias de hoje, nós temos condições de sobreviver fisicamente, em alimento, em vestes. Por quê? O mercado está aberto, né? Hoje você sai para procurar um trabalho, hoje você consegue uma ajuda melhor, mas naquele tempo era uma escassez de coisas. Não era tão simples assim, porque uma pessoa que ela não tinha nada era de fato discriminada totalmente. Ela podia ser um judeu, mas era discriminada, é pobre, sabe? Não tem nada, não vai alcançar nem a salvação, nem nada, nem misericórdia, porque existiam os rituais. E no entendimento do ser humano, eles precisavam fazer alguns rituais para se purificar, para conseguir uma bênção do Senhor. Hoje nós não precisamos disso, de fazer alguns sacrifícios, mas na época era necessário fazer diversos rituais. Por quê? Porque o homem em si colocou diversas regras. Mas João Batista, vendo toda essa revolução do ser humano em querer criar, ele começou a pregar contra o pecado. Então a impureza, né? O pecado sexual, a traição, o roubo, a falta de humildade entre o povo, sobre os sacerdotes que pregavam coisas que não faziam, ele começou a pregar sobre isso. Ele começou então a afrontar líderes religiosos, pessoas poderosas, que podiam na época dar cabo
E João Batista falou assim: vamos silenciar este homem, vamos calar a boca deste homem, porque estamos, entre aspas, bem. A nossa comunidade cristã está bem. Estamos fazendo algumas coisas erradas, sim, mas estamos bem. Se este homem começar a revelar os nossos pecados, as nossas falhas, dizendo que amar o próximo como a ti mesmo, de fato eu tenho que pegar algo que é meu, ou olhar para mim e falar assim: eu vou ajudar o necessitado, vai dar ruim para nós. Ele está desestabilizando o ambiente. E o cristão, aquele que prega a palavra do Senhor, ele desestabiliza o ambiente. Porque ele não prega segundo a vontade do homem, ou porque ele olha para o homem e fala assim: não, vou pregar sobre verde, porque a Beth está de verde, talvez ela se toca. Não. Ele prega aquilo que o Senhor nos dá como palavra. Hoje nós tivemos aqui algumas pessoas que se batizaram. Sim? Amém? E qual que é o costume de uma igreja cristã evangélica? É que se batize. Você entra na igreja, você aceita Jesus, você tem ali um tempo de estudo e depois você se batiza. Para quê? E aí era onde João ele enfatizava que o batismo que era feito era para que viesse o arrependimento verdadeiro. Na época existia um ritual de alguns homens poderosos, religiosos, que era de se purificar. Então existia um tanque, aonde esses homens, eles, quando ia participar de alguma cerimônia religiosa, eles entravam dentro desse tanque e mergulhavam até o fundo, até cobrir todo o seu corpo, como um ato de purificação. Só que ao longo do tempo, isso começou a se tornar uma coisa muito lucrativa. Por quê? Porque só quem tinha uma moeda boa conseguia entrar neste tanque, ou às vezes conseguia até que alguns sacerdotes criassem tanques em alguns outros lugares, para que pessoas mais ricas pudessem, ou poderosos, ou peregrinos de outros lugares, viessem e se banhassem, e se purificassem. Era um ritual, no entendimento de alcançar o que? A misericórdia de Deus. Porém, João Batista via estas coisas. Por quê? E quem não tinha? Como se purificava? Como se limpava? Como que alcançava o favor de Deus? Porém, as pessoas que faziam isso, elas não estavam segundo a palavra do Senhor. Eles faziam isso por um conceito, ou até às vezes por ostentação, porque não era barato. Não era tão barato assim. Então João Batista ele começou a pregar contra essas coisas. E João Batista, nós sabemos que ele morava onde? Numa caverna. Amém? E a história, mais ou menos, alguns teólogos dizem que proximamente onde ele morava, nesta caverna, existia um rio que saía do Jordão e que era onde mais ou menos ele batizava as pessoas. Então era de graça. E a palavra do Senhor, no decorrer dela, quando você continua lendo, no versículo 7, lá está algumas pessoas que procuravam João Batista, que era duro na sua palavra, que dizia que o pecado era pecado e não tinha como você simplesmente só lá se banhar e está tudo tranquilo. Não. O arrependimento que João Batista pregava era um arrependimento que a pessoa tinha que ser sincera, tinha que ter de fato conhecimento, a verdade dentro do coração dela, e dizer assim: eu estou me batizando consciente, sabendo de todas as consequências que eu terei se eu desonrar, mesmo sendo também um ritual. E quem aparecia para se batizar com João Batista? Porque algumas pessoas não podiam pagar por esse ritual de purificação. Mas João Batista fala assim: vocês querem ser batizados? Pecadores, raça de víbora, venham, publicanos. A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 7, dizia ele, pois, as multidões que saísse para serem batizados, raça de víbora, quem vos instruiu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, bons frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós
mesmo. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, todas as árvores, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a multidão o interrogava. Primeira pessoa que interrogou João Batista, a multidão, pela pregação de João Batista, dizendo: olha, só isso que vocês estão fazendo, só esse negócio de vir para a igreja, achando que está se purificando, só esse negócio de eu vou fazer uma consagração para me purificar só a minha saúde, minha vida espiritual, né? Só isso não está adiantando. Isso aí é por hipocrisia, porque vocês se santificam, vocês se purificam, e depois, quando de repente você tem uma atitude que precisa ser boa para fazer, vocês não fazem. Vocês precisam ajudar pessoas e não ajudam. Vocês chegam nas suas casas e vocês agridem as suas esposas, vocês agridem os seus maridos, vocês chegam no seu trabalho e ofendem o seu patrão, e depois vêm para este lugar dizer: eu vou vir me purificar hoje na igreja, nesse batistério enorme aqui, eu quero me purificar, quero me limpar. Sabemos de fato, irmão, que somos de fato pecadores, e que isso está impregnado em nós. Porém, podemos evitar tantas coisas. E era isso que João Batista estava dizendo. Ele falou assim: parem de fazer essas coisas, parem de ser hipócritas, de vir para um lugar apenas para se purificar, e depois, ao sair desse ambiente, volta para um lugar de pecaminosidade novamente, da imoralidade, do roubo. Vocês são hipócritas, parem com isso. Porque nós, seres humanos, sabemos o que é certo. Não precisa nem o Espírito Santo revelar para nós. Eu vou esperar o Espírito Santo revelar para mim o que é certo e o que é errado. Irmão, você sabe o que é certo e o que é errado. Se você roubar, o que acontece? Nada? Achei que estava livre, estava podendo roubar. Se você mata uma pessoa, o que acontece? Você terá que pagar por esse crime. Desde o início era assim. Se você vai e é casado e trai, qual que será a sua recompensa? Provavelmente ou uma surra ou um divórcio. Ou o divórcio vai acontecer. Se não houver o perdão, vai haver o divórcio. Mas por que essas coisas acontecem? Por que esses pecados são tão aguçados? Por que eles crescem na nossa vida? Porque permitimos, porque damos legalidade a ele. Porque nos arrependemos de brincadeira. Nos arrependemos de brincadeira. Porque a traição entre o casal começa a acontecer por causa da falta de atenção do próprio casal, por causa da covardia de conversar. Porque acha que casei e acabou. Não, se você casar e não conversar com o seu cônjuge, se você não trocar uma ideia, se você não falar para ele dos seus sentimentos, das coisas que passam sobre a sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Vai dar divórcio em algum momento. Você precisa conversar. Você precisa orar a Deus. Aí Deus fala: mas você já conversou? Não, Senhor, eu estou falando com o Senhor, que o Senhor resolva. Olha, mas quem vai fazer as coisas aí? É eu? É você. É a tua escolha. Converse. João Batista estava dizendo isso: pare de querer se purificar em um lugar e se estragar no outro. Mas se converta verdadeiramente, dê bons frutos. Dê bons frutos. Deixe de hipocrisia, deixe de mentira, deixe de enganar os demais. Seja sincero, a começar aonde? Da nossa casa. A começar no meu lar, na minha casa. Se há algo que eu preciso me consertar, se conserte, irmão. Não espere a desgraça acontecer para depois você chegar na igreja e falar assim: irmãos, orem por mim, porque não quis conversar. Orei a Deus, Deus talvez até me respondeu, mas eu não quis conversar. Então, porque é turma de perder. Não perca os seus filhos. Nós, na nossa geração, estamos alisando tanto os nossos filhos. Eu estava falando com o Flávio. Esse dia ele me postou um vídeo, né? Você postou um vídeo, né, Flávio? De uma criança cantando e adorando e tal. E eu olhei aquilo e eu
fiz pregando. Eu fiz uma breve meditação em mim mesmo. Eu falei assim: por que os meus não é assim? Eu me constrangi. Aí eu falo assim: por que eu joguei isso para mim? Porque eu sei daquilo que tenho que fazer e não faço. Por quê? Por preguiça? Por falta de tempo? Porque o mundo vai criar os meus filhos e eu como pai. Eu preciso criar os meus filhos, as minhas filhas. Eu não posso deixar que o mundo faça isso por mim. Porque o mundo vai ensinar ele coisas horríveis. Vai ensinar crime, usar droga e todo tipo de coisa. Se talvez eu não ser um pai, talvez às vezes até chato, como as crianças dizem: você é chato. Ai, pai, você é chato. Ai, mãe. Ai, filho. Ah, não, ele já está batendo o pé. E a Alice já está imitando. E nós tentamos corrigir em algumas coisas e às vezes é cansativo, porque parece que na nossa cabeça é 3 vezes é o suficiente para falar, e a criança tem que entender, mas ela é uma criança, ela vai crescer errando, crescer querendo fazer coisas erradas. Porém, enquanto estiver morando comigo, enquanto ser minha filha, terá que me ouvir. Amém? Amém. Terá que me ouvir. Porém, eu como pai também preciso dar bons frutos, porque como minha filha dará ouvidos àquilo que eu falo se eu não dou bons frutos? Se eu sou também uma pessoa legal em casa, eu tenho que me esforçar por isso, irmãos. Não vem de fábrica. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que desenvolver. E João Batista, ele falava isso para as multidões. Não perca suas famílias, não dê uma de doido. Faça o que tem que fazer, converse, trabalhe. Se tiver que trabalhar 2 noites, trabalhe 2 noites. Mas honre a tua família. É pela tua família, é por aquilo que Deus te deu. Amém? Bons frutos. E aí não é só apenas esta multidão, mas também ali havia publicanos. Havia publicanos, cobradores de impostos. Olha a raça que ia atrás da pregação. Porque João Batista não chamava as pessoas: vem na igreja. Não. As pessoas simplesmente iam até ele. Sabe por quê? As pessoas estavam sedentas da verdade. Elas precisavam escutar que alguém jogasse na cara delas o seu erro. Elas precisavam escutar isso. Por quê? Elas vinham atrás. João Batista não ficava assim: culto amanhã, hein? Zap, mídia. Lança vários, porque para as pessoas virem para a igreja e tal. Culto amanhã, culto depois e tal. Tá chegando, hein? Falta 5 minutos para começar o culto. Não. Havia um desejo no coração das pessoas, tanto das multidões quanto dos publicanos, porque eles estavam ali, ouvindo João Batista chamar eles de raça de víboras, pecadores, doidos, ladrões. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês qual que é a verdade do negócio. Vocês estão querendo pagar uma moeda lá para se purificar e depois voltar lá para o seu trabalho para roubar? Você acha que é assim? Se purifica e vai lá e rouba de novo? Ou seja, ali tinha as piores pessoas, irmão. Pessoas que eram até pela sociedade judaica ali, sabe, colocaram de canto, falando: não, vocês é traidor da pátria, que vocês cobrem impostos de nós mesmos. Vocês são funcionários de Roma, lá do Império. Roma manda vocês oprimir a gente, vocês vêm e oprimem. Vocês não é nosso povo, vocês não é nossa nação. Como assim vocês podem trair a nós? Era assim que era na cabeça dos judeus, que o seu próprio povo, publicanos, que eram cobradores de impostos, traíam eles. Ou seja, não chegue perto, não passe nem na minha calçada. Cristãos são assim: vocês são pecadores demais, não passem nem na minha calçada, porque eu sou santo. Eu sou santão. Estou quase igual o Enoque, quase sendo arrebatado pelo moinho de vento e indo embora. Não, irmão, sou pecador também. A graça do Senhor, graças a Deus, me alcançou e alcançou diversas pessoas que estão aqui. A graça do Senhor, a cruz do Senhor nos alcançou. Amém? Mas ali havia publicanos.
dentro da igreja, há pessoas que fazem dessa forma. Estão aqui hoje, chegando no trabalho amanhã, trabalho no estoque. Nossa, vou esperar a hora do almoço. Vou abrir o pacote aqui e comer. Tem vários pacotes. Trabalho no estoque, eu não trabalho, estou dando um exemplo. Mas tem muita coisa aqui. Por que eu não posso comer apenas uma bolacha com a fome que eu estou? É só uma bolacha. Tem mais de 1000 pacotes dentro daquele pallet. É só uma bolacha. Mesmo que eu sei que está errado, mesmo que eu sei que de repente meu encarregado pode chegar e me pegar com a mão na botija ou com a mão já aqui na traquina, mesmo que ele me pergunte, eu posso bolacha cair no chão e eu corro o risco de ser mandado embora. Às vezes uma atitude errada, pequena, simples, compromete toda a sua vida. Que já pensou? Seu encarregado fala assim, olha, é uma bolacha, mas é roubo. É roubo. E isso passa ali no RH ali para ele conversar com você. E detalhe, roubo no RH é justa causa. Vai dar ruim, né, irmãos? Então, nós como cristãos, temos a palavra do Senhor nos instruindo o que é certo e o que é errado. Que temos que, de fato, gerar arrependimentos verdadeiros. Não arrependimento falso. Não cantar louvores ao Senhor, sabe, com a falsidade no coração, sem a sinceridade, sem um arrependimento de fato completo. Irmãos, se o Senhor olhasse para nós e falasse, se vocês erram tanto que eu vou arrebentar, eu vou destruir vocês não merecem nada não. Porque o tanto de orações de vocês chegam aqui, Senhor me perdoa por isso, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, não para. Não está cabendo mais página no livro da vida. Porque é tanto arrependimento da mesma coisa. Talvez o Senhor vai chegar no dia do juízo final e falar assim, peraí, vou pegar esse pecado aqui. O mesmo. Tudo duplicado. Da mesma coisa. Quando errares, se arrependeres, não volte a fazer aquilo de novo. Mas se fizer, sim, tem um advogado que há de nos defender. Porém, é bom que não continue fazendo. Porque o pecado, ele gera consequências físicas em nossa vida. O pecado gera consequências espirituais também em nossa vida. Está ligado, tudo está ligado. Eu erro no reino do céu, tenho consequências aqui na terra. É ruim demais. Mas eu posso evitar isso, gerando bons frutos, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado brabo. Se nós nos convertermos a Jesus Cristo, foi justamente para isso, para ser remido dos pecados, ser purificado em Cristo e ser aceito por Deus. Só que não é fácil não. Os publicanos, talvez uns se arrependeram, talvez outros. Fala assim, muita balela, muita conversação. João Batista, só me mergulha aqui, cara. Só me mergulha. Não, muito convencimento sobre aquilo que é certo e que é errado. Só me mergulha aqui, já está tranquilo. Porque pelo menos eu vou entender porque as pessoas às vezes têm a mente bloqueada, irmãos. Porque se fala sobre se purificar o Senhor, sobre arrependimento, sobre não pecado. E as pessoas falam assim, não, beleza, só me mergulha aqui que já está tranquilo. Porque o interesse delas não é ser perdoado, não é mudar a sua atitude, mas é simplesmente purificar ali paliativamente a sua vida e voltar para a lama de novo. Você está se lavando e ao mesmo tempo voltando para a lama de novo. Quando Jesus Cristo ele chama os seus discípulos e fala assim, eu vou lavar os pés de vocês aqui. Aí o seu discípulo, não, eu jamais, pelo Senhor, não lave os meus pés não, misericórdia, quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? Aí Jesus diz logo na cara dele, bom, se você não lavar os teus pés, então não tem parte comigo. Se eu não puder tocar nos teus pés para lavar, então você não tem parte comigo. Esquece, vaza. Aí não, peraí, se for para ter parte contigo, então não lave só pelos meus pés, mas todo o meu corpo. Aí Jesus ele fala o quê? Não, falei os pés. O corpo não precisa ser lavar, já está limpo, já está tranquilo. Seus pés que estão sujos.
Os teus pés que estão sujos. Ou seja, a Mari falou, afasta porque você vai derrubar. É a bota, mano, é o bico. Jesus, ele disse, olha, o seu corpo está limpo, você me aceitou, você anda comigo, porém você ainda está com o pé nesta terra. Essa terra ainda há pecados. Então é necessária a manutenção apenas dos pés. Lave só os pés. Tem que ter manutenção. Sempre. 24 horas. Esta manutenção era necessária. E não tinha apenas publicanos e nem multidão. Mas ali também tinha soldados. Soldados, irmãos. O que soldados estavam fazendo atrás de João Batista? Seja eles judeus, seja eles romanos, eram soldados. Entende aqui que neste tempo que nós vivemos, soldado é uma coisa, soldado naquela época era outra coisa. O contexto é bem diferente. Soldados tinham a sua ponência, né? Era respeitado. Quem era alguém para chegar com um soldado qualquer e chegar e querer falar com um soldado? O soldado era bravo, irmão. Era homem macho. Era homem de guerra. Era homem que enfiava a lança assim, tirava e saia andando. Ele dispensava a multidão. O soldado era homem bravo. O raciocínio dele era só matar. Mandou, vamos lá dispersar a multidão. Mandou, vamos invadir. Vamos quebrar tudo. O entendimento do soldado era esse. Era bravo, era duro, era chucro. Que soldado chucro, que não respeita nada, que ele está ali com o João Batista. O soldado também é ser humano. Também é homem. Também tem sentimento. Ele por fora pode ser paliativo desse jeito. Sou bravo, sou feroz. Mas dentro do coraçãozinho dele lá tem sentimentos. Que precisa ser convencido de que ele está de fato errado. João Batista repreende e eles falam assim: e nós? O que nós podemos fazer para ser batizados, para ser purificados dessa nhaca que está na nossa vida? Não prenda mais ninguém injustamente. Não forje mais ninguém injustamente. Não tome da sua autoridade como uma forma de oportunidade para estragar a vida de pessoas, mas faça aquilo que é correto. O que foi posto para que vocês fizessem como um estatuto lá na questão do exército? Faça aquilo. Porque quando se cria talvez um estatuto, não está criando um estatuto para o mal, mas sim para a ordem do ambiente. Temos o nosso estatuto aqui, amém? Algumas pessoas receberam ali, está a ordem do ambiente. O estatuto ele é criado para dar ordem ao lugar, porque senão vira uma bagunça. Senão todo mundo faz o que quer. E não é assim. Tudo tem ordem. Debaixo desse céu tem uma ordem a ser seguida. Tem uma regra a ser seguida. E isso é importante nós conhecermos. Para honrarmos a Deus, para glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus, é necessário que conheçamos a regra. Porque senão fica bem bagunçado. Como que faz? De qualquer jeito eu adoro a Deus? Não, irmãos. Tem sim um ritualzinho aí para fazer. Tem um corpo aí para ser purificado. Me acabei ontem na cachaça. Agora chego aqui e vou subir para cantar no grupo de louvor. Tô certo? Pronto. João Batista falou assim: não, para com isso. Mas aqui os levitas são ricos, irmão. Então, estão flutuando aí. Né? Estão com a cara de Jesus aí, irmãos. Amém, levitas? Amém. Glória a Deus. Estavam soldados, querendo ser batizados, querendo ser purificados. Então, foi lançado a eles também o desafio de largar o pecado, suas imoralidades, sua violência, sua ganância, o seu roubo, para ser purificado. Mas só isso o salvaria da condenação eterna? Só isso, só abandonar essas coisas nos salva da condenação eterna? Claro que não, irmãos. Temos que passar hoje por esta cruz, para que possamos alcançar a salvação
no Senhor. Temos que passar por essa cruz, porque o batismo, ele é anulado quando nós não cremos nessa cruz. Quando esta cruz aqui não faz o papel dela de nos purificar. Só ser batizado não adianta. Só jurar juras de amores a Deus, dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas no Espírito Santo não sei não, porque é um vento? É um fogo? O que é? Se aprofunde nisso. Mas é a Trindade. Temos que crer nos três. Só o batismo não adianta isso. Então a nossa consciência ela tem que ser todos os dias feita uma manutenção. O que tenho feito? Tenho agradado ao Senhor? Estou sendo escrito, minha história está sendo escrita, ela será lida um dia, sim, será lida. Eu tenho que honrar. O que eu tenho que fazer para conquistar, sabe? Começar a gerar bons frutos. Quando nós começamos a gerar bons frutos, irmãos, é uma coisa extraordinária. Quem se batizou aqui, não simplesmente apareceu uma luz e falou, vou me batizar. Não. Você foi evangelizado. Você foi dito a você. Então a missão de João Batista era não só apenas repreender as pessoas em relação ao pecado, mas também ensiná-las como se manter firmes. Porque ele entendia, não dá só para ser batizado, você precisa ser batizado e depois ter uma continuidade de aprendizagem na sua vida, até que a morte te separe dessa terra. Nós continuamos aprendendo todos os dias, João. Não importa o tempo de cristianismo que você tem, de evangelho, não importa se você é teólogo, se você não é, se você sabe ler a Bíblia, se você não sabe ler, se você entrou neste negócio com Jesus Cristo, cresça em conhecê-lo, porque todos os dias Ele tem algo novo para você. Não é só isso que nós, aqui tá bom, só esse conhecimento tá bom, não. Todos os dias temos que conhecer mais e mais ao Senhor. Temos que nos aprofundar, conhecer o conceito do que é de fato servir a Deus, para gerar bons frutos, para conseguir alimentar. Irmãos, gerar bons frutos é você poder alimentar pessoas. Como que você, João, quando você foi evangelizado, a pessoa que te evangelizou tinha bons frutos ou tinha maus frutos? Aleluia! Entende aqui, irmãos? Se você gera maus frutos, como que você pode convencer outras pessoas de se batizarem ou de se purificarem? Como que você pode dizer para pessoas que elas têm que se purificar se nem você está se purificando? Se a tua vida está exposta hoje, porque a nossa vida hoje está exposta. Os algoritmos aí estão roubando assim a nossa vida e jogando no mundo. Quem é essa? Quem é aquele? Quem é aquele? Está lá. O pecado ficou digital. Está descrito. Está ali, exposto. Aí eu com a minha cara de pau falo assim, agora eu vou ali, né? Eu tenho uma mala ali para Jesus ali. Jesus, eu vou evangelizar ali. Com a minha árvore seca. Com a minha árvore que não tem nem folha. Eu sou uma árvore que não dou fruto de nada, irmãos. E ele fala, essa árvore que não dá fruto de nada, que só ocupa espaço no terreno, ela deve ser cortada, lançada ao fogo, porque nem para servir de tronco para as pessoas sentar ela serve. Queima! Destrói esse negócio aí. Mas se a árvore que dá bom fruto, o que acontece, Feijão? As pessoas ficam ao redor dela assim, meu, sai logo esse fruto, sai logo que eu preciso pegar. João Batista era uma árvore que dava bons frutos, porque as pessoas iam atrás dele. Não era ele que ia atrás das pessoas. As pessoas sentiam a necessidade, porque viam na vida de João Batista uma seriedade, uma firmeza. João Batista não tinha problemas. Ele morava numa caverna, ele comia gafanhotos, comia mel silvestre. Suas roupas ele não comprava no Plaza Shopping e nem no Mercado Livre. Não, ele fazia, ele dava um jeito. E nós queremos tudo pronto. Cliquei, pum, tá tranquilo.
vou colocar hoje a minha roupa de crente. Eu vou pegar, essa aqui é a roupa de crente hoje em dia? Não, irmão, acabou esse negócio. Crente nunca teve roupa específica. Esse é crente porque tem essa roupa. Quem disse? Eu quero ver no juízo final. Se a roupa vai salvar. Se a Bíblia é grande vai salvar. Se a Bíblia de estudo do teólogo Charabalaias vai salvar. Entendeu? Eu não quero ver. Não, irmãos. O que salva é Jesus Cristo. É aceitar a Jesus Cristo. O batismo é um símbolo de uma confirmação de fato que você quer viver esta vida de santidade para Ele. Para Ele. Uma vida contínua de santidade para Ele. Se você pudesse se batizar novamente hoje, se fosse legal isso para fazer, eu batizaria todo dia. Porque é uma vida de arrependimento. Nós devemos nos batizar todo dia, na verdade. Porque é uma vida de arrependimento. Quando você for abrir esse chuveiro, vou me batizar, estou me limpando. Você tem um dia cansativo. Quem gosta de ficar sujo, irmão? Tem gente que gosta. Mas aqui não, que o cheiro aqui está agradável. Os ventiladores estão jogando bem em mim aqui, olha. Não está zoado não. Mas pensa aqui comigo. Quem gosta, sabe, de trabalhar um dia nesse calor e chegar em casa e falar assim, agora eu vou sentar e vou... Um dia a Mari trouxe uma ministração sobre isso, numa outra igreja que a gente foi, sobre a pessoa ter comunhão com a outra pessoa. É uma comunhão com duas pessoas. Ou seja, o marido chega cansado, todo suado, fedido, de sovaco espumando, né? Porque não passou a Jax, o Lavon. E aí, chega em casa, aí mulher, bora? Aonde? Mulher não vai, mano. Mas você tá maluco. Eu tenho um porra aqui no chiqueiro. Comigo? Com o meu perfume da... Não sei o nome. Da Beyoncé. E não sei o que. Da Avon. Caros. Perfume de homem não é caro. Perfume de homem é caro? Misericórdia, por isso que eu não compro. Só o nome. Cheiro natural. Ela gosta. Que ela gasta todo dia de perfume. Às vezes eu dou uma arrumada nos dela. Que não pode. Irmãos, mas não dá, irmãos, para você ter uma vida porca, sabe, sujeira de pecado e querer ter uma comunhão com Cristo. Não dá. João Batista estava preparando o nosso coração já para isso. Para falar assim, olha, não dá, vocês têm que se purificar, cara. Vocês têm que se lavar, vocês têm que ter arrependimentos que gerem bons frutos. Vocês precisam disso. Soldados, publicanos, não importa quem vocês são. Se vocês estão aqui ouvindo esta palavra, é porque vocês estão desejosos de uma vida nova, transformada. Então faça por onde? Tenha comunhão com Jesus Cristo de uma forma pura. E não é diferente, porque se você chega aqui na igreja para adorar a Deus, você está adorando a quem? A Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E você está com uma vida totalmente desgarrada dele. Como que você adora, irmão? Eu não consigo raciocinar isso. Como que eu adoro alguém cuja precisa que quer ver uma santidade em mim, uma sinceridade em mim, uma verdade em mim, sendo que eu estou me escondendo em mim mesmo? Eu chego aqui só apenas uma árvore seca, preparada para ser jogada ao fogo. Mesmo Jesus não querendo, dispensar, Jesus não dispensa ninguém. Não dispensa ninguém. Porque as pessoas que estavam aqui, nenhuma delas eram boas. Nenhuma delas era top. Eram soldados, publicanos e multidão. Sabe por que eles queriam se purificar aqui com João Batista? Porque eles não tinham dinheiro para pagar lá, na indústria da purificação do templo. Eles não tinham moeda. Eles tinham necessidade, eu quero me lavar, eu preciso disso. Só que não era ensinado, às vezes, para eles que era possível ser limpo pela graça do nosso Deus, na aceitação sincera do nosso coração. Nesse tempo, Jesus Cristo não tinha nem ainda morrido. Jesus também ia se batizar. E a pregação de João Batista era essa:
Olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Para alcançar a Deus, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Ah, mas não é só os sacerdotes, não. Vocês precisam reconhecer os seus pecados para alcançar a graça de Deus. Mas a lei estava embutida tanto na cabeça das pessoas que eles se sentiam os mais miseráveis. Como um dia eu poderei ser salvo? Como um dia Deus poderá olhar para mim? Mas isso acabou com a cruz. Porque hoje, com condição, sem condição, ficou igual para todos, irmãos. Essa é a graça do Evangelho. Essa é a graça do Cristo, desta cruz maravilhosa. Porque ela não faz distinção de pessoas. Ela não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas. Ela aceita, ela fala: venha como estás. Vem, pode vir. Ah, mas eu não estou conseguindo porque eu estou muito doido de cachaça, estou tropeçando, não consigo nem subir esse cara. Vem, mas vem mesmo assim. Se tu tacar ali a cabeça na parede e rachar, vem com ela sangrando até aqui. E me aceite, porque eu vou curar as tuas feridas. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a vida da tua família. Eu vou mudar a vida dos teus amigos através de você, que será uma árvore que gera bons frutos. Pessoas estão com fome. E nós, terra de árvores plantadas junto ao ribeiro, estão fazendo o quê? Estão esperando o quê? Para começar a levantar as raízes aqui e sair de encontro com essas pessoas. Se elas não vêm, vamos atrás delas. Evangelizem elas. Se suas pernas não vai, liga. Vai o celular e liga. Antigamente não tinha, irmãos. Sabe por que não fala do WhatsApp aqui na Bíblia? Das redes sociais? Porque não tinha. Qual que era a maneira de se comunicar aqui? Anda e fala. Era a única maneira. Não tinha tecnologia espacial que mandava sinal para quem estava lá do outro lado da terra. Não. Sabe como que foi para o Evangelho ser expandido? Pessoas morreram no mar. Pessoas morreram em outros lugares tentando chegar em outras terras para levar o Evangelho. Às vezes nem chegavam. O Evangelho precisava ser anunciado. Quantas histórias que nós vemos do apóstolo Paulo, que ele tinha um propósito de ir para uma cidade, chegava lá e dava tudo errado. Mas ao mesmo tempo dava tudo certo porque era um plano do Senhor. Porque o plano dele era uma coisa, e o plano do Senhor era outro para aquela cidade. E é assim a nossa vida. Nós temos um plano. Então, gente, vamos juntar e a gente vai fazer um grande evangelismo. E a gente vai e de repente Deus faz: vai fazer do jeito que eu quero que vocês façam. Aí às vezes você fala assim: não, deu tudo errado com o nosso plano. Claro, porque o plano não é seu, o plano é de Deus. As vidas não são suas, as vidas são de Deus, são de Jesus Cristo. Então ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quer fazer. Quem somos nós, seres humanos comuns, pecadores, para dizer para Jesus como ele deve fazer para alcançar vidas aí fora? Quem somos nós, irmãos? Ninguém. Somos vermezinhos de Jacó, tão pequenininhos que somos. Por isso, a Bíblia não fala de redes sociais. Mas se você gosta todo desse bicho, use-o. Evangelize com ela. Ligue, pede o celular, liga para a pessoa. Sentiu no coração, liga para a pessoa. Fala assim: vou falar de Jesus para você. Ah, não quero ouvir, mas vai ouvir de qualquer jeito. Se não for na tua casa, eles vão ter que fazer um chá e um café para mim. Mas vão dar um jeito. Ser esses crentes malucos. Mas Deus só não vai pregar nos trem. Aleluia. Vai comigo então. Ó, aí ó. Tem pregador de trem aqui, irmãos. Tem pregador de trem aqui. Tá vendo? Aleluia. Irmãos, Deus é tremendo, tá vendo? Deus nos prova que o Evangelho deve ser pregado em qualquer lugar e aonde você está. Ah, tem muita gente, então. Meu Deus do céu, quem sou eu para levantar a minha voz? Raça de víbora! Futriqueiros de redes sociais! Quem está dizendo para vocês que vocês não serão julgados também? Vocês acham que é só quem está lá na igreja que será julgado? Não, todos nós! Até você que não crê, que finge que não crê em Deus, será julgado por Ele. Sabe por quê?
porque o sol nasceu para todos. É a justiça do Senhor para o ímpio e para o justo. O sol do Senhor, aquele que Ele criou, que está queimando essa terra hoje, nasceu para todos, Beth. Não é apenas para aqueles que estão aqui, mas tanto o justo quanto o ímpio sofrerão as penas, também serão abençoados. Porém, é necessário se arrepender. Se você não quiser se arrepender, hoje aqui no trem, aleluia, varão, saia desse trem e procure uma igreja mais próxima. Procure uma igreja mais próxima. Fale com o líder daquela igreja: eu quero conhecer Jesus. Porque eu primeiro quero conhecer para depois aceitar. Não é assim que às vezes as pessoas querem fazer? Não, preciso entender como que é o negócio. Então entenda, verá. Entenda, faça. Só não sei se vai dar tempo. Pode ser na tua pesquisa, você foi, acabou, a veinha estourou, o coração fez POC. Amanhã pode ser muito tarde. Canta esse louvor, irmão, que aí já era. Aí já era, irmãos. Hoje Cristo te quer libertar. Quando fala que amanhã pode ser muito tarde, irmão, já dá aquele impacto. Pode crer, pode ser muito tarde. Seja estratégico. Não fique pensando, esperando a igreja fazer aquelas campanhas para nós sair, né, para a rua, fazer o evangelismo. Estou esperando as atitudes das pessoas me convidarem para fazer. Eu estou esperando. Sai dessa de esperar. Estou esperando o próximo evento para me convidar uma pessoa para vir para a igreja. E se não der tempo para o próximo evento? Meu Deus. Irmãos, se nos alistamos a esse exército de Cristo, bora fazer. Bora ir para a guerra. Como? Ore a Deus e Ele irá te dizer como. E aquilo que foi instrução da igreja para o povo, bora. Sabe por quê? Porque o Senhor fala neste lugar. Como comunidade, oramos pedindo a Deus uma direção. E assim fazemos. Fizemos uma reunião semana passada sobre a agenda anual da igreja. Ou seja, cada ministério pensou em quê? Na sua data. Precisamos pensar como comunidade, mas também podemos pensar isoladamente. Se você não fugir dessa palavra, irmão, você está liberado para pregar o Evangelho. Ensine a Bíblia. Não ensine o seu conceito de como você vive, porque como você vive talvez não sirva para aquela pessoa, mas essa palavra serve para todo mundo. Ela é tipo uma veste que cabe em qualquer um. Não, isso aqui não combina comigo. Eu gosto de camiseta longa, que até hoje não chegou do posto 3. Eu gosto, mas vamos contentar com isso aqui. Às vezes uma roupa não veste para algumas pessoas, porque não combina. Tranquilo, isso é natural. Mas essa roupagem aqui, bíblica, essa aqui veste em qualquer um, irmãos. Em qualquer um. Entende? Entende os que ouves? Vocês estão entendendo o que estão ouvindo? Estamos entrando no próximo ano. Não espere o ano acabar. Não espere o ano acabar. Foco aqui. Quando nós entendemos, o ano que vem eu faço novas promessas. Irmãos, se mesmo esse ano que você fez ainda você conseguiu realizar, porque você faz promessas que você consegue cumprir, certo? Amém? Todas que vocês fizeram cumpriram? Eu não faço, porque eu não sei cumprir. Vou malhar, eu vou correr. Como que corre? Está ali pedindo leite toda hora. Uma caixa de leite por semana. Como que corre? Então, nós falamos: Senhor, nos prepare espiritualmente para o ano que vem. Prepare a minha vida, porque você não é uma pessoa comum. Entenda uma coisa aqui, cristão, que está aqui nesta igreja do Parque Santa Teresa hoje. Você não é uma pessoa comum. Você está até numa terra comum.
porém você é diferente de tudo aquilo que existe nessa terra. A sua consciência ela é diferente de todas as consciências humanas que tem nessa terra, todas as filosofias e etc. Você é diferente, você que porta esta mensagem no teu coração, você que aceitou esta mensagem na sua vida, entenda uma coisa, coloque isso na sua cabeça hoje, você é diferente. Entenda que você será perseguido, você será massacrado e talvez até, morto por esta mensagem. Por quê? Porque você é diferente. Você não vê histórias de outras religiões que morreram em massacres ou foram jogadas aos leões para comer. Não, você vê os cristãos que correm por um Cristo que todo tempo é massacrado, é crucificado, é jogado, em cadeias, é perseguido de uma forma e de outra. O cristão ele é diferente, irmão. O cristão ele é diferente. Ele tem uma meta, ele tem um foco que é céu. Então essa terra para nós aqui importa muito menos. O que importa nessa terra para nós é viver, comer, tem que viver. Mas o mais importante são as almas. Nem a nossa própria família, aquela que nós, formamos em matrimônio, ela é tão importante quanto essa palavra, quanto o nosso Jesus Cristo. Isso aqui é importante. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Depois as outras coisas lhe serão acrescentadas. Entenda isso, irmão. Primeiro o reino do céu e a sua justiça. Se o Senhor Jesus não estiver em primeiro lugar na sua vida, entendeu? Então você ainda não conheceu. Se o Senhor Jesus não estiver em primeiro lugar nos teus planos, você ainda não conheceu. Você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Você ainda não se arrependeu desta vida. Quando nós falamos dos pecados, é se arrepender desta vida. Você ainda não desistiu dessa vida ruim, dessa vida pecaminosa. Mas quando você conhece o Senhor Jesus Cristo e Ele é em primeiro lugar na sua vida, você faz todas estas coisas que o mundo aqui tem. Gera frutos, alimenta pessoas, e aí se você conhece Jesus Cristo, porque você é uma árvore frutífera, você é uma árvore boa, você é enxertada na árvore frutífera que é Jesus Cristo. Ou seja, vocês são galhos, vocês são ramos. Nós somos galhos aqui assim, ó, e somos enxertados em quem? Em Jesus Cristo. Imagina você aqui, ó, Jesus, e você sendo enxertado, e brotando e gerando bons frutos, que sai de quem? De Jesus. Então os frutos não são seus só, é de Jesus. Por isso que a glória é dele, não é nossa. Nunca será nossa. Você pode fazer um apelo e milhares de pessoas se arrepender, você continua sendo comum. Você não vai ser um semideus por isso. Billy Graham, ele fez suas caminhadas, muitas pessoas se arrependeram, ele continuou sendo Billy Graham, um ser humano comum, que um dia morreu e a terra comeu. E está aí, só aguardando. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra é dura, mas ela é essa. O Senhor, Ele te ama tanto, de uma forma tão maravilhosa, que Ele te corrige como um pai amoroso, como um pai bondoso. E Ele conhece você, porque muitas partes dessa mensagem te atingiu. Isso é fato, porque me atingiu do começo ao fim. Desde ontem, quando eu estava meditando, eu já estava me atingindo. E eu falo, Senhor, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever a minha vida. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser um doido religioso, inútil, que não faz nada, que só vem no louvor, toca, depois vai para casa e não faz nada. Nem a minha família eu evangelizo, nem leio, nem tem leitura bíblica, não faço nada. Está na hora de mudar os nossos planos. Em vez de querer fazer planos para emagrecer, eu falo assim, eu quero fazer um plano bíblico para o ano, para mim. Vou estudar a Bíblia, vou meditar, vou fazer um curso de teologia, vou fazer um curso, vou vir nas escolas dominical. Eu quero aprender, eu quero ser um crente que entende daquilo que está falando, sabe? Eu quero falar com as pessoas com autoridade, com fé, e demonstrar isso com a minha vida também. Amém, irmãos? Mude o plano, mergulhe novamente, sabe? Mergulhe novamente, feche seus olhos agora, que eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, que acabamos de ouvir, pelas exortações que o Senhor tem dado a nós, ó Pai, pelo reconhecer, ó Deus, que só em Ti há de fato a salvação. Senhor, de reconhecer que de fato o batismo é importante, ele é extremamente importante, porém, ó Deus, ele precisa ser um batismo correto, Senhor, de arrependimento, que gere bons frutos, ó Pai. Não queremos, ó Deus Todo-Poderoso, ser hipócritas, ó Senhor Jesus, ao ponto de ser batizado, Pai, de estar nos purificando, e estar, Senhor, todos os dias, em todo momento, se lameando ainda, se sujando, Pai. Mas nós queremos nos limpar em Ti, ó Deus. Senhor, e nós Te pedimos, ó Pai, força. Pedimos a Ti, Senhor, ajuda, Pai, porque nós mesmos não conseguimos, ó Deus. Porque não é uma luta, Senhor, tão fácil assim de ser travada, ó Pai. Mas nós Te pedimos, Espírito Santo, nos ajude o nosso Espírito a combater essas coisas. É o Senhor que dá vida, como já falamos aqui, ó Deus. É o Senhor que nos dá esta vida, ó Pai. Porque mesmo nós querendo, ó Pai, ainda assim é difícil. Mas se nós temos a Ti, Senhor, como guia nosso, Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que iremos errar, mas estaremos abraçados, Senhor, e juntos a Ti. Levanta, Senhor, pessoas dispostas a gritar como João Batista, Senhor Jesus. Levanta pessoas dispostas, Senhor, a continuar anunciando esse Evangelho, seja qualquer que seja o lugar, seja da forma que for, ó Deus, mas que possa ser anunciado todos os dias, ó Pai, Senhor Jesus, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, som do coração de cada um aqui, Espírito Santo, som do coração de cada um aqui. Nós Te pedimos e agradecemos para a Tua honra e para a Tua glória, ainda com os Teus olhos fechados, com a Tua cabeça abaixada. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se não há, eu só me pergunto se alguém quer se reconciliar, se outrora, em alguma parte da sua vida, você se desviou, falou assim, não está dando. E hoje quer voltar a Cristo, voltar a este caminho, não voltar apenas a Cristo, mas voltar a seguir o Senhor e cumprir com aquilo que o Senhor tem para nós. Que você venha aqui na frente, que nós iremos orar por aleluia, Jesus. Glória a Deus, que todos que estão aqui estão firmes no Senhor. Continue firmes, irmãos. Não deixe Satanás te enganar. Ele é mentiroso desde o início. Não permita. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. O Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele te quer. Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Amém? E Ele tem um plano para você. Um plano para salvar. Um plano para selar. Se
Batista, o homem que abriu mão de si para viver o Evangelho, preparar o caminho do Senhor. E João Batista foi considerado a voz que clamava no deserto. Então que eu e você saia debaixo da graça do Senhor. Querido e bondoso Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo, o povo que vai abrir mão, Senhor, para viver o teu Evangelho, levar a tua mensagem adiante, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus diz: